bom dia, pessoal! Miranda 35 na área, tudo bem com vocês? Comigo tudo de joia! Fala aqui da cidade sul-mineira de, sei lá, acho que é São Sebastião da Bela Vista ainda, se já não for Cariaçu. Tamo aqui, né? Na nossa gloriosa Fernão Dias, vamos ultrapassar o caminhão da Expresso Nepomuceno. Isso se ele não resolver ultrapassar o caminhão do Sedex primeiro, mas agora ele já está sendo ultrapassado. Numa ultrapassagem dessa, você tem que dar uma olhadinha no retrovisor, embora eu não vi o interior, não sei se ele me viu, mas existia ali, como eu já disse anteriormente, um espaço de escape, né? Então, olha lá, aqui eu tô vendo a cara do motorista, é sinal que ele me vê, né? E não se espera que ele mude bruscamente de faixa sem olhar pro lado. Mas dê sempre, né? Igual eu falei, um espaço de escape ali. E fique atento, né? Se você tiver do meio para trás do caminhão, às vezes é melhor você meter a mão no freio. Se você tiver do meio para frente e tiver um pouco de potência sobrando, ou fazendo uma ultrapassagem mais rápida, você permanece acelerando. Tio. Dicas de Miranda 35. A vida real sobre duas rodas. É isso aí, ó. Quanto tá o etanol ali naquele posto? 2,75. Tá vendo? O etanol subiu, né? A gasolina 4,29. Vamos ver quando vinha essa nova gasolina aí que eles estão falando que criaram, né? Que vai ser uma gasolina mais difícil de adulterar, melhor para o motor, que ela vai ser mais cara, mas vai render mais, legal, né? Eu particularmente abasteço minha moto e meu carro com etanol, sempre, principalmente se estiver compensando, né? Se estiver empatado, eu vou pôr etanol. Se tiver perdendo, né, óbvio que eu vou pôr gasolina. Eu conseguiria passar esse caminhão ali? Consegui, mas eu ia ter que frear muito forte na frente dele para entrar no trevo. Então não vale a pena, né? Um caminhão cheio de gás, esses aí são muitas toneladas para frear atrás de mim depois, caso seja necessário. Então, olha lá. Deixo ele ir. Faço aqui meu trevo tranquilamente, né? Estou indo com destino a Lambari, lá, quilômetro 0 dessa MG 458. Ela vai dar lá em Lambari. Eu não sei se ela continua para frente de Lambari ou não, né? Aí dependendo do que acontecer em Lambari, eu vou sentido Carmo de Minas, dependendo eu vou sentido Caxambu. Aí depender do horário que eu desocupar ali na cidade de Lambari. Tio, onde tem o Lago Guanabara, o cassino Conceito, sei lá, um cassino que eles fizeram perfeitão lá, aí proibiram jogos de cassino no Brasil. O trem tá lá montado até hoje, né? Não sei se ainda existe o maquinário lá dentro dele, entendeu? Mas é um negócio por fora muito bonito. Acho que já deve ter sido tombado pelo patrimônio histórico, cultural, nacional, sei lá, municipal, estadual, alguma coisa hora. Mas é isso aí, pessoas. E a gente vai aí, né, na correria do dia a dia. Miranda, o que eu faço? Eu tenho muita coisa pra fazer, acho que não vai dar tempo. Meu filho, se você ficar parado olhando e falando que não vai dar tempo, é que não vai mesmo, né? Você tem muita coisa pra fazer, faça o que der, né? Cada manhã é uma manhã, cada dia é um dia. O que deu pra fazer hoje, você faz hoje. O que der pra fazer amanhã, você vai fazer amanhã, né? Vai dar pra fazer tudo hoje? Não sei, se não der, não deu, meu, né? O que você não pode é falar assim, então hoje eu não vou fazer nada não, porque não vai dar tempo de eu fazer tudo. Aí amanhã vai continuar não dando tempo, mas aí, ó, se você, o que você conseguir adiantar hoje, você já vai tirar mais a diferença amanhã e até você conseguir, sei lá, pôr em dia ou, né? Minimizar cada vez mais aquele teórico atraso, né? Ou excesso de coisas que você tem naquele dia. É simples assim. Uma das minhas primeiras coisas que eu fui trabalhar, eu era estoquista de uma distribuidora de fios. Aí chegava da fábrica, né, o caminhão com fios. E essa distribuidora, né, ela funcionava num mini galpão e num apartamento, né? E aí você esparramava fio para aquele trem tudo. Mas o caminhão da transportadora chegava e eles iam jogando aquele saco com rolos de fio dentro. Aí tinha os rolos grandão, né? Aí tem um urubu morto, aí o outro já queria morrer. Aí tinha os rolos grandão com 1000 metros, 300 metros, né? E tinha os rolinhos menores de 100 metros, rolinho de fio. Esses rolinhos vinham, né? Fio 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 12, 16, 32, né? E assim vai.
Esses rolos, eles vinham dentro de sacos, esses sacos brancos, né? E o caminhão descarregava aquele trem tudo ali, você conferiu o volume, bateu, assina ali, tchau. E ficava aquela montanha, mas é uma montanha mesmo, né? Imagina, mais alto que o teto de uma casa. Jogava aquele trem tudo lá e ficava eu olhando para aquela montanha, né? Se eu ficasse ali parado olhando, não ia rolar. Quantas vezes eu olhei e falei, hoje eu não separo isso tudo, né? Mas eu tinha que começar. Eu ia abrindo aqueles sacos, né? Um por um, você cortava a cordinha ali, puxava, ela desmanchava. Aí você abria o saco e ia dobrando. E separava os fios por medida, por cor, né? E às vezes alguns nem era ali naquele primeiro cômodo, né? Do galpão, que ali ficava tipo uma expedição, onde você separava os pedidos, onde você preparava tudo para embarcar no caminhão, na Kombi, né? Tinha uma Kombi a diesel que levava também. E aí e o restante ficava nos quartos. Então tinha um quarto que era só fio 1,5. Eu separava lá pelas cores, né? Verde, preto, vermelho, azul claro, branco, né? Tinha mais alguma outra cor aí pro caminho que eu não tô lembrando. Amarelo. E aí você ia separando. E como era uma distribuidora, era uma quantidade imensa. E não vinha dentro daqueles sacos lá separado de cor. Senão era fácil. Eu pegava o saco, punha ali, né? E ia abrindo, às vezes nem abria. Mas não, você tinha que abrir porque vinha tudo badernado ali dentro. Tinha lá 10 rolos de fio 1,5. Você abria, tinha fio vermelho, azul, preto. Você tinha que separar pra você depois não ficar batendo cabeça, abrindo um monte de saco pra achar um rolo de fio preto. Mas aí o que acontecia? Se eu ficasse olhando aquela montanha, não ia terminar nunca. Eu só tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Era meu primeiro emprego. Tá vendo? É importante a pessoa começar a trabalhar cedo. Mas aí eu ia abrindo aqueles sacos, despejava e dali eu ia distribuindo. Então o que eu fazia? Eu fazia em etapas, eu era sozinho dentro daquele depósito. Eu pegava, né, punha ali, era no meio, aí tinha as salas, né, eu ia jogando, fio 1,5, jogava tudo pra lá, depois chegava lá, eu separava as cores. Fio 2,5, e assim ia, né? Porque acontecia também de nesse saco vir fio 1,5 e fio 2,5 junto. Tudo depende de quem montava esses. Hoje talvez seria muito diferente, mas na época era assim que eles faziam essa separação nas fábricas, né? Mas aí o que é a moral da história? Se eu ficasse olhando para aquela montanha de fios, ia passar vários dias, ela ia estar ali. Se eu ficasse pensando, daqui uns dias vai voltar tudo pra cá, bobagem eu separar. Um dia eu ia ter que mexer nela inteira para achar um rolo só para pôr naquele pedido. E também quando fosse pedir, né, na época não era nada computadorizado, pessoal. Então qual fio que tá precisando? O preto tá acabando, o preto 1,5. Aí eles pediam bastante preto 1,5, por exemplo. Mas eu só ia descobrir isso se tivesse tudo fora do saco. Ou então se eu tivesse um controle de fichas na época que... né? Tinha que olhar tudo que chegou, que vendeu, tinha esse controle de fichas. Mas era mais fácil você ir no visual, né? Alguns você nem precisava contar, esse aí tem bastante, era às vezes uma cor e medida que saía menos. Mas aí, resumindo, se eu ficasse olhando para aquilo, não dá. Quantas vezes eu olhei e falei, isso aí amanhã na hora do almoço eu terminei tudo. E aí era 5:30 da tarde, você olhava ali e faltava tão pouco, né? Você falou assim, vai terminar hoje. E aí por vezes terminava naquele dia mesmo, entendeu? E aí você já ficava sossegado, porque depois era só ir separando os pedidos que ia chegando, né? Era outra época, então você separava tudo para o caminhão pegar e levar na outra semana ainda. Então os pedidos iam chegando por telefone, por fax, e você ia separando aquilo, né? E já ia deixando separadinho ali naquele mesmo local onde o caminhão descarregou a carga. Eu já ia trazendo e montando tudo de novo. Aí ficava as montanhinhas de cada pedido, né? E aqueles mesmos sacos que eu tirava, na época vinha só o número do pedido escrito de caneta, de pincel, né? Não é hoje que vem uma etiqueta com destinatário, aquela coiseira tudo que tem dentro. E eu ia colocando aquele trem ali tudo, aí dava um nó na ponta do saco, né? E ia separando os pedidos. Como eu disse, outras épocas. Então eu pegava aquilo e enfiava o papelzinho do pedido ali na pontinha, debaixo do saco, para saber o que era de quem. E por fim eu já ia sabendo a rota também que aquele motorista ia fazer. Eu já ia separando, preparado para a rota. Você punha, né, o último cliente a ser visitado primeiro e o primeiro por último, para o cara vir de trás para frente na carroceria do caminhão. Senão acontecia do caminhão ficar traseirudo, aí ele ficava com a frente boba, né? Mas era, porque fio é pesado.
né? E aí assim a gente vai fazendo as coisas, né? Na Kombi você já tinha que meiar o negócio. Você põe um pouco atrás, um pouco na frente, né? Do que ia sair logo, e deixava o que vai ficar por mais tempo no meio. Pra Kombi não ficar muito cabeçuda e ficar com o volante pesado, e nem ficar muito traseiruda e ficar com a frente boba. Então eu, como estoquista, eu tinha que, né? A função do estoquista era só cuidar do estoque, mas eu acabava fazendo essas outras coisas, né? Tinha secretários que atendia telefone, enfim. Mas aí a ideia do vídeo é falar, se eu ficasse olhando pra montanha, ela nunca ia acabar. Quantas vezes você pegou pra arrumar teu quarto, tua casa, né? Se você ficar olhando a bagunça, ela vai continuar ali, né? Só no TikTok você estrala o dedo e ela muda de uma hora pra outra. Mas nesse estralar aí, enquanto o celular tá desligado, algo aconteceu, né? Mas aí, pessoas, é isso, você fica olhando, não sai. E isso não é só de coisa física, braçal, né? Isso é pra gente entender, mas é tudo. Se você tem um trabalho de escola pra fazer, se você não começar a escrever ele, não chega no final, por mais longo que seja. Se você tem um livro pra ler, pode ser mais grosso que a Bíblia. Se você não começar, você não termina, né? E se você começar, mais cedo ou mais tarde você termina, né? Você não pode dar corpo mole no meio do caminho, e muito menos no final. Que às vezes a pessoa tá com tanta coisa pra fazer, aí ele vai, aí fala assim, agora falta só 2, acho que hoje eu posso descansar. Meu, é o maior erro que você pode cometer. Esses 2 vai ficar pra próxima remessa, porque dificilmente você vai terminar eles depois que você descansa. Porque a hora que você descansa, teu corpo esfria, aí já era. E a tua mente também esfria. Então às vezes é preferível você ir no embalo, né? Você vai no embalo ali, você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Então você tem muita coisa para fazer, uma dica que eu te dou, comece. Comece e vá, e de preferência tente não parar. Se deu o horário, já não dá mais para fazer, beleza. Para ali, no outro dia você já começa, que no instantinho você termina, tá joia? Porque o imediatismo te impede de fazer, e a procrastinação mais ainda, tá joia? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, eu fui!